Eu gostaria de fazer uma reflexão aqui com vocês. Gostaria que nós pudéssemos refletir sobre o que é o ser terapeuta. Por que se existem terapeutas no mundo? Qual é o lugar do terapeuta? É claro que esta reflexão ela vai servir para quem está diante do problema, ou seja, para quem faz psicoterapia e também para quem é o psicoterapeuta. E eu gostaria que principalmente nós, psicoterapeutas, refletíssemos sobre de onde nós estamos falando, qual é o nosso lugar hoje na sociedade também e por que estamos fazendo psicoterapia. Claro que essa é uma reflexão que vai trazer inúmeras respostas. Eu fiz uma caixinha de perguntas nos meus stories esses dias perguntando isso e recebi algumas respostas como o psicoterapeuta é aquele que vai perceber no seu paciente ou no seu cliente aquilo que ele não percebe. E ao longo da minha trajetória também sempre ouvi respostas parecidas como o psicoterapeuta vai ajudar você a lançar luz sobre suas angústias, a lidar com as suas emoções, a resolver os seus conflitos internos, a poder se sentir mais seguro de si mesmo, a encontrar um caminho que leve a você mesmo. Hoje em dia nós recebemos muitos discursos, nós recebemos uma extensa narrativa de que deve-se fazer terapia, de que todo mundo deveria fazer terapia, um discurso de que é necessário que você faça terapia e muitas vezes recebemos em nosso consultório essas angústias de como se você estivesse sido empurrado pelo mundo até o consultório do terapeuta, ou seja, uma angústia de que eu estou aqui porque me disseram que eu deveria estar e porque eu vejo todo mundo fazendo e falando sobre e eu vejo que eu deveria fazer psicoterapia. E é muito engraçado que há alguns anos atrás, 1990 até nos anos 2000, tinha-se esta pergunta. Lembro-me muito bem de uma pesquisa feita aqui na região de Curitiba por uma psicóloga, onde se perguntava por que você iria a um psicólogo, se você iria a um psicólogo e o que significaria ir a um psicólogo. E a resposta, vocês talvez vão lembrar, era muito de que psicólogo é coisa para louco, de que eu não estou louco, de psicólogo é coisa para pessoas de alta classe, pessoas que estão loucas, pessoas que estão dementes da sua cabeça, estão entrando em parafusos. Então tinha-se muitas questões de que criança não iria ao psicólogo, de que se você não tivesse nenhum problema você não iria ao psicólogo e só iria ao psicólogo aquele que tivesse este rótulo de louco, por exemplo. E claro que essa questão de entrar-se muitos psicólogos, de ter-se muito esse acesso ao serviço do psicólogo, fez com que a gente desmistificasse alguns conceitos da psicoterapia e também deixasse eles mais acessíveis a todo mundo. E hoje temos muitos discursos, mas uns que eu mais vejo são esses discursos de que a terapia é extremamente necessária, de que a terapia em primeiro lugar, de que nós devemos fazer psicoterapia porque os nossos pais não fizeram e hoje nós estamos lidando com as questões que não foram lidadas no passado. Nós temos este medo pungente da depressão, que é o mal do século, este medo das telas, esses medos da ansiedade. E hoje temos estas angústias vindas e aparecendo ao consultório. Tem um livro que eu revisitei agora há um tempo, tinha revisitado ele já em outros tempos, chamado, este livro do James Hillman, chamado 100 anos de psicoterapia e o mundo está cada vez pior. E ele vai trazer uma questão de que por que a psicoterapia, por que a terapia, por que os psicólogos não olham para as questões sociais, as questões políticas. O exemplo que ele vai dar é de um escravo vai ao consultório do psicólogo e está numa situação muito conflitante pelas suas chibatadas, ele está numa situação muito
dificultosa de se lidar pela sua questão social. E o psicoterapeuta que olha para este sujeito à sua frente vai fortalecer as suas demandas, vai fortalecer o seu psiquismo, a sua segurança, vai fortalecer a sua criança interior, vai fortalecer este sujeito e esquecer de olhar para este regime social na qual o senhor escraviza o escravo, por exemplo. E ele vai fortalecer esse escravo para que ele aguente mais chibatadas. E não vai fazer o caminho de pensar que ele pode se revoltar para o seu senhor, ter mais esta condição de escravo, por exemplo. Então ele vai fortalecer, né, este sujeito para que ele aguente mais chibatadas e esquecer de uma questão social, entende? Então, este tipo de questionamento que está nesse livro do James Hillman é um questionamento que é óbvio que nós aprendemos às vezes não tão intenso, mas na faculdade, de que a psicologia tem uma linha horizontal, de que se situa esta terapia no mundo, de que o sujeito é um sujeito biopsicossocial, ou seja, devemos levar em consideração a sua condição biológica, genética, a sua condição psíquica e a sua condição social também, óbvio, né? Nós não deixamos de levar isto em consideração, mas muitas vezes isto não é aparentemente aquilo que permeia a relação terapêutica e o objeto da relação terapêutica, o tratamento, o objetivo do terapeuta. Porque muitas vezes estamos sós diante do nosso cliente, do nosso paciente no consultório, e todas as questões internas elas vêm de uma forma com que a gente acabe voltando elas para as próprias pessoas que nos trazem, que muitas vezes essas questões elas são percebidas pelo nosso sujeito, pelo cliente, mas elas são resolvidas por questões políticas, por questões sociais, por questões de saúde pública, por questões financeiras e econômicas. Então, qual é o lugar da psicoterapia quando recebe questões como essa? Qual é o seu lugar como psicólogo diante de situações e angústias sociais como a que estamos vivendo hoje? São situações que nós enfrentamos e tratamos junto com o nosso cliente, né? São situações de isolamento, situações da própria pandemia que nós também sofremos no nosso dia a dia e que elas aparecem no nosso consultório não apenas por uma questão individual deste sujeito, mas por uma questão social, de humanidade também. Então, a psicoterapia tem esse caráter de resolução da humanidade também. Será que o mundo não está fadado ao fracasso por pessoas como nós que estamos querendo ajudar os indivíduos e esquecemos destas emergências sociais que às vezes estão à frente das nossas próprias angústias interiores e das nossas próprias angústias ligadas à nossa infância, à nossa criação, ao nosso subjetivismo? Será que muitas vezes nós, enquanto terapeutas, não negligenciamos algumas questões que levam em consideração a nossa posição social enquanto humanidade? Será que nós estamos apenas preocupados com este fortalecimento dos escravos, esquecendo de algumas questões que possam ser extremamente jogadas à nossa cara todos os dias e nós atribuímos a elas subjetividades, nós atribuímos a elas as suas condições? É claro que é a partir da subjetividade, a partir do sujeito que se trabalha e elabora essas questões, né? Mas elas podem ser olhadas de várias frentes, de várias possibilidades. Então, hoje em dia, temos um questionamento a ser levantado. Qual é o lugar do terapeuta? Qual é o meu lugar enquanto terapeutizado numa clínica? Qual é o meu lugar enquanto cliente que faço terapia? Qual é o meu objetivo? Quais são as minhas questões? Será que a terapia dá conta de tudo? Será que é na terapia que nós vamos lidar com questões deste aspecto?
Ou será que na terapia vamos lidar apenas com este fortalecimento da nossa criança interior, com estas nossas imaginações, com os nossos sonhos, com os nossos devaneios que são muitas vezes complexos e difíceis de trazer à tona? Será que é este apenas o nosso objetivo? Fato é que hoje em dia podemos refletir, e se podemos refletir sobre, inclusive, a nossa possibilidade de refletir sobre estas condições. É o que eu trago neste vídeo, a possibilidade de que a gente possa refletir um pouco mais sobre que papel estamos desempenhando na sociedade, sobre qual é o lugar de fala e o lugar de escuta em que eu me coloco, qual é o lugar em que meu corpo ocupa nestas questões emergentes que estamos vivendo hoje em dia. Não é só um pensamento filosófico de condição atual da nossa sociedade, mas é uma reflexão que não deve deixar-se de lado enquanto sujeito que reflete sobre a sua própria existência na terapia. Principalmente nós, psicólogos existenciais, levamos em consideração estas questões de reflexões de si mesmo, essa decifração, dirá Rollo May, de nós mesmos, este nada, dirá Sartre, esse distanciamento de nós para que nós possamos refletir sobre, falar sobre, reelaborar e, quem sabe, desmistificar novos mitos em relação à terapia, por exemplo. Então, vamos refletir juntos, Se você quiser fazer algumas perguntas, se você quiser mandar questionamentos para novos vídeos e novos conteúdos também, você vai acessar o meu canal no YouTube, a minha página no Facebook e o meu perfil no Instagram também. Vai me seguir, vai comentar lá e a partir disso nós vamos elaborando novas reflexões também sobre algumas temáticas que vão surgindo em minha mente. Então, estudem e até um próximo vídeo.